Olá, sejam bem-vindos ao Conexão Human, o podcast que conecta empresa, estratégia, pessoas e propósitos através da comunicação. E no episódio de hoje, vamos falar sobre cultura, liderança e conexão humana com Carolina Romanzini, destacando a importância da comunicação e dos rituais internos, utilizando de forma estratégica e humana, contribuindo para que a conexão da empresa seja muito forte com o seu colaborador. Eu sou Franciele Andrighi, especialista em comunicação interna, endomarketing e eventos corporativos, com experiência de mais de 15 anos. Sou fundadora e diretora da Human Comunicação Interna. E a nossa convidada de hoje, então, Carolina Romanzini, a Carol, empreendedora, educadora, palestrante, mentora de carreira, psicoterapeuta, com quase 2 décadas de experiência em educação corporativa, teve o privilégio de colaborar com as maiores empresas do país, desenvolvendo talentos e fomentando o crescimento profissional de mais de 16 mil pessoas. Especialista em gestão empresarial, liderança e equipes de alta performance. Pedagoga e pós-graduada em análise existencial e logoterapia. É reconhecida por sua habilidade única em direcionamento de carreira, evoluindo uma jornada profissional de muitos em caminhos de sucesso e realização. Boa noite, Fran! Bem-vinda, Ai, Carol! que alegria que eu tô de estar aqui. Uma honra, obrigada pelo convite. Essa jornada que a UMA tem encarado, de levar cultura, comunicação, levar uma melhor qualidade de vida para as empresas. Eu estou muito feliz de poder contribuir de alguma forma. Obrigada pelo convite. Eu também, muito feliz de estar aqui nesse Sim. segundo episódio, né? Segundo episódio do Conexão Human. E a Carol é muito especial para mim, né? Hoje a Human existe por causa que a Carol cruzou o meu caminho aí, né? Ela existe por conta da tua força, da tua dedicação. Uma jornada que a gente traçou juntas na mentoria de carreira. E você, com todo o teu desejo, tua vontade, tua garra, aguerrida na missão, conseguiu, tá aí, ó. Obrigada. Só em ascensão. Sim, Carol foi bem especial para mim no momento de transição de carreira, né? Sim. Sair do CLT e ser empreendedora, né? Voltar a fazer o que realmente amo de paixão, que é trabalhar com comunicação e endomarketing, né? Então foi essencial nesse processo aí. Muito bom. Não só nesse, né, Carol? De muitas pessoas, né? São mais de 16 anos já trabalhando com educação corporativa, tanto no viés de liderança, gestão, a construção de metodologias de aprendizados, enfim, tem uma longa jornada aí contribuindo principalmente no desenvolvimento das competências para que essas pessoas consigam exercer as tuas missões, tuas vocações dentro de uma função, porque não é função, né? Quando ela entrega aquilo por uma missão, quando ela tem significado naquilo que ela entrega, isso extrapola o quadrado que ela está, né? Extrapola uma função que ela é contratada. Então, esse senso de propósito, senso de missão, é uma coisa que eu tento trazer e incorporar numa cultura, que é o que a gente vai falar aqui, né? Não tem como você pensar em empresa, em performar, em desenvolver sem pensar numa criação de uma boa cultura. É isso. E vamos começar falando sobre isso, então, né? Sim. Sobre cultura. Sim. Toda empresa tem uma cultura definida, Carol? Toda empresa tem uma cultura, que não quer dizer que essa cultura seja boa. Eu sempre digo que a cultura, se um líder chega e ele se esconde embaixo da mesa, ele está fomentando uma cultura de omissão. Então, você tem a opção de escolher entre ter uma cultura boa, que cultiva valores, virtudes, que valoriza a comunicação assertiva, ou você tem uma cultura que visa só... Eu não sou contra a competição, obviamente, mas às vezes tem uma competição que ela não é sadia, ela é uma competição que fere a cultura e os valores. Então, tem muito líder que não sabe comunicar, que não sabe interagir com o colaborador. E uma das coisas mais difíceis que eu tenho encontrado nas lideranças é a fortaleza que o líder precisa ter para encarar conversas difíceis, para tratar adulto como adulto, para desenvolver a maturidade desse colaborador. E uma outra dificuldade também, que está muito voltada à cultura, é um líder que entende que ele tem uma missão que extrapola as paredes da empresa. Então, falar de cultura é muito complexo, né, Fran?
porque o que forma a cultura envolve muitos rituais. Acho que os rituais eles são formados pelo modo de viver das pessoas dentro da empresa. Então, como que você decide levar alguns rituais, seja ele tanto de comunicação, de gestão, qualquer que seja, para formar essa cultura. Eu acredito que a cultura tem 3 pilares importantes. Uma cultura que é conduzida por valores, valores que saem da parede e, de fato, é incorporado no comportamento das pessoas, porque a gente vê muito isso, né? O valor fica muito na parede, aquela coisa de missão, visão, só que ele não entra na veia do colaborador, ele não entra no sangue, e a pessoa também não se reconhece naquele valor. Eu sempre pergunto, você juntou a equipe, o time, para construir a carta de valores, ou você desceu essa carta de valores de uma alta liderança e comunicou apenas? Como que você flechou, né? Como que você fez com que as pessoas se reconhecessem naquele valor? Então, o valor é um direcionador da cultura, né? Uma outra coisa, é uma política de comunicação, conversa, feedback, diálogo aberto. Eu costumo dizer que a conversa entre as pessoas, ela fomenta uma cultura saudável. Quando ela dá liberdade. Quando a porta é aberta, né? A porta do teu gestor é aberta para você se comunicar, dizendo o que está bom, o que está ruim. E uma outra coisa que é um pilar de cultura fortíssimo é uma cultura estratégica, assim. Eu sinto que o líder, ele acredita que ele seja um líder inspirador, mas ele tem baixo potencial estratégico, ele tem que olhar o negócio de cima. Ele tem que saber como direcionar as pessoas. E ele esquece disso. Dificilmente eu consigo encontrar líder que é inspirador e estratégico. Porque você pode encontrar um líder estratégico e ele não ser um líder inspirador. Uma coisa não está atrelada à outra. Ele tem que desenvolver 2 competências que são importantes na liderança. No primeiro item que você trouxe, né, sobre os rituais aí, né, sobre o valor, entra muito da comunicação interna do endomarketing, né? Entra. Que é esse momento, então, de fortalecer esse vínculo empresa-colaborador através do líder, porque hoje o líder é um dos principais canais, se não dá para dizer assim, né, o principal canal de comunicação da empresa com os seus colaboradores, né? Então, esse momento de realmente tirar da parede ali a visão, a missão, os valores e passar para o dia a dia, mostrar que isso realmente é real, né? E fazer com que os colaboradores vivenciem isso, porque é muito bonito ter o texto na parede, né? Sim. Mas é muito difícil mostrar isso na prática, né? E começa pelo exemplo do próprio líder. Sim, e o endomarketing faz esse fio. Pensa esse colar que você tá, ele tem um fio dentro que conecta essas bolas, né? É um colar de pérolas, eu costumo dar esse exemplo. O endomarketing, ele é capaz de unir, por meio desse fio, uma comunicação clara, harmônica. Ele faz com que a informação chegue. E o legal é que eu tenho visto, inclusive no teu trabalho, Fran, que não é só uma comunicação informativa. É uma comunicação que toca. É uma comunicação que, principalmente hoje, que a gente, depois da pandemia, a gente percebe muitas empresas trabalhando remotamente. Como é que você cativa, como é que você envolve essa pessoa que está trabalhando à distância. E você faz um trabalho de levar um significado por meio da comunicação. Isso é raro. Normalmente você manda um informativo por e-mail, você nem sabe se aquela pessoa leu. Então, como é que você garante esse processo? O endomarketing é essencial hoje para fomentar a cultura, e uma cultura com propósito, era um outro pilar que eu ia trazer, né? Quando você está direcionado, você consegue direcionar o teu time por um propósito. Todos viverem olhando para um alvo. Sim. E a Human, ela veio do humano, né? Então, essa Sim, conexão humana, essa comunicação humana. Sim. Realmente olhar para o colaborador como um ser humano. Ele tem ali muitas coisas que ele precisa de atenção, né? As pessoas, elas têm essa necessidade de atenção. Então, o líder ele precisa se conectar com o colaborador. Ele precisa saber quais são as necessidades básicas, né? E até mesmo na empresa, será que o líder está se comunicando da forma correta? O colaborador está tendo todas as informações que ele precisa para exercer bem a sua atividade? Porque a gente acaba entrando em várias coisas, né? Até mesmo na produtividade da empresa. O que ajudaria um líder a ter uma boa comunicação é a qualidade da intenção que ele tem para liderar. A gente percebe muitos líderes sendo promovidos porque tem uma performance boa, muitas vezes em resultado, mas ele não tem a habilidade, Fran, de lidar com as pessoas. Ele não tem aquele o gostar de lidar, porque o ser humano é muito difícil. O ser humano é muito complexo. E você precisa entender de comportamento, precisa entender de gente, precisa estudar o comportamento humano, precisa estudar o que move a vontade das pessoas. Nem todo líder está disposto a estudar isso.
né? E aí, se ele não tem essa inclinação para essas coisas, ele acaba liderando somente protocolar. O que é liderar por um protocolo? Ele cumpre alguns processos de liderança dentro da empresa, mas ele não tem interesse genuíno em te formar, em fazer você ser uma pessoa melhor, um profissional melhor. Eu falo que a missão de um líder é fazer com que as pessoas potencializem o teu brio. Não é fácil você encontrar alguém com brio. O que é brio? Eu não aceito entregar menos do que eu posso entregar. E a comunicação que ele precisa ter com ele é uma comunicação que fomente isso. E o teu trabalho, Fran, com o endomarketing, também é de potencializar essa visão do líder. Exatamente. Porque o endomarketing ele tem várias frentes. Sim. Né? Ele tem uma parte só informativa, muitas vezes, de coisas processuais, que toda empresa tem. Sim. Mas o quanto você move também essa liderança a se preparar para cuidar desse ser humano que está lá. Uhum. Então, o endomarketing é um apoio muito forte da gestão de pessoas. E se a empresa não entende que precisa disso para fomentar a cultura, é voo de galinha, né? Ele não vai muito longe. Sim. Costumo dizer que é um pássaro de uma asa só. Voa, voa, tenta alçar voo e não consegue. Sim. Você trouxe do líder estratégico, né? O endomarketing e a comunicação interna também são estratégicos, né? Totalmente. A gente não pode ficar fazendo por fazer, né? Porque se a gente faz de qualquer jeito, a gente tem qualquer resultado. E você consegue trabalhar, porque a liderança, ela é muito improviso. Muitas vezes, no dia a dia, a liderança, ela requer muito improviso. Porque as situações acontecem e você, às vezes, precisa agir, né? Precisa agir rápido. O endomarketing tem tempo de preparar. O endomarketing tem tempo de ser estratégico para apoiar o líder. Então, se você tiver uma parceria direta com a liderança, você consegue apoiar em ações ao longo do período. A gente fala de planejamento aí anual, o que muitas vezes foge da tratativa de dia a dia. Sim. Então, o líder precisa ter essas duas frentes. Uhum. O endomarketing te ajude na estratégia da aplicabilidade dos rituais da liderança, e o líder precisa estar preparado para lidar com as questões situacionais do dia a dia. Exatamente. Não tem como fugir delas. Trabalhar com gente, tem horas que o funcionário não vai, tem horas que o funcionário não está num bom dia. Como que eu dou essa tratativa? Uhum. Como é que eu vou cobrar a performance no momento que o cara não está preparado para isso? E às vezes, nesse momento que ele não está preparado, ou que ele está num momento difícil, né? Uhum. O líder ter um olhar humano para ele pode fazer com que ele consiga sair desse momento, né? Mais fortalecido e mantenha isso. Sim. Né? Porque aí ele tem aquele momento que tu trouxe de ser um líder inspirador também, né? E muitos líderes, eles têm dificuldade, Fran, de adentrar na camada, porque a gente fica muito no sentimentalismo, na camada das emoções. As pessoas são muito afetadas hoje por isso. Elas querem ser agradadas a todo custo. Elas querem ser enaltecidas. Quase que um comportamento egóico. Vou falar egocêntrico para não falar egóico, egocêntrico. A seta sempre voltada para ele. E o líder reforça isso quando ele não sabe aplicar um bom feedback. Eu digo que o líder ele precisa ser meio socrático. Ele tem que saber, ele tem que ter a habilidade da maiêutica. Ele precisa saber fazer boas perguntas para extrair de você o teu ponto de melhoria. E a gente fala muito isso nos treinamentos. A gente tem um treinamento chamado Liderativo e eu tenho uma ferramenta lá chamada Evolui. E é uma ferramenta, basicamente, que tem 8 passos que estimula o líder a ter uma comunicação mais socrática. Ao invés de ele chegar num feedback com o liderado e falar, você tem que melhorar nisso, ele explora um ambiente de investigação, de indagação, para acontecer essa maiêutica, sabe? Essa descoberta interna no próprio colaborador. E dá super certo. Porque quando ele atinge esse plano de consciência, é mais fácil dele partir para ação. E o líder tem muita dificuldade de fazer isso hoje. Ele é um líder mais pragmático, ele não tem paciência de fazer um feedback mais completo. E engraçado que eles acham que leva um tempo. Se você tiver 3 perguntas boas para fazer, o seu feedback leva 30 minutos, não precisa mais do que isso. Sem querer me apegar ao tempo, mas hoje a gente vive muito no imediatismo, eu quero fazer um feedback rápido, eu não tenho muita paciência em investir nas relações, ainda mais agora com a inteligência artificial e tudo muito pronto. O líder está perdendo essa sensibilidade. Que ele tem, tá? Eu costumo dizer que o líder, aliás, qualquer profissional hoje, ele precisa de 4 coisas para ser um bom profissional.
Quais são? Capacidade de observação. Tem nada nessa sala, Fran, nada, que não tenha partido da observação humana. De olhar, de acessar o teu senso de aperfeiçoamento e falar, como que isso aqui pode ser melhor? Pensa como que surgiu o avião. O que foi observado para pensar na possibilidade de criar algo que voasse? Os pássaros. Sim. Observando a aerodinâmica dos pássaros. E por aí vai. Essa caneta que a gente escreve hoje, antigamente se escrevia como? Na pena, no carvão. Aí o homem foi lá e falou, como é que eu posso melhorar isso? E a gente deixa de lado esse senso de aperfeiçoamento e a gente vai replicando, imitando. E a gente tem um modelo imitativo, e é importante. Mas o quanto você perde a sensibilidade de observar. Primeiro ponto é esse. Segundo ponto, a capacidade de indagar as coisas. Então, observe, eu indago, eu questiono. Essa curiosidade de buscar. Né? E a outra capacidade, que é de escutar as coisas que estão à sua volta e criar o teu potencial criativo. A gente perdeu muito isso, né? Eu costumo dizer, quando criança a gente tem um potencial criativo maravilhoso. A criança está sempre... Claro que é uma curiosidade... Fazendo algo novo. Algo novo. Claro, é uma curiosidade frívola, uma curiosidade sem muito interesse em algo. Essa curiosidade não me interessa no desenvolvimento da liderança. O que me interessa é uma curiosidade direcionada para uma descoberta, para que você use o teu senso de aperfeiçoamento e crie um ambiente, crie algo para o teu colaborador, crie algo para o negócio. Então, qualquer profissão, se você tiver essas 4 coisas que parte da observação, essa curiosidade de observar o mundo e recriar a partir dele, você vai longe. Você vai longe. E só o ser humano faz isso, por enquanto. Isso aí. Não, a gente trabalha esses itens, né, justamente para criar as ações, né, personalizadas e únicas para cada empresa, porque cada empresa tem a sua cultura e tem o seu público e tem a sua história, enfim, né? Então não tem esse negócio de ficar a gente somente copia e cola, né? Porque não vai dar certo. E o mesmo é o líder com os seus colaboradores, né? Cada ser humano é único, cada empresa é única e realmente a gente precisa parar e analisar e dar essa atenção. Né? E eu fiquei refletindo sobre esses 30 minutos, né? São 30 minutos que o líder para ali para conversar e ter um feedback com o colaborador, que pode ser que economize quantas outras horas que às vezes ele precisa ficar... É isso, exatamente. Né? Conversando ou corrigindo, ou dando pequenas chamadas de atenção, enfim, corrigindo rotas, né? Que numa conversa de 30 minutos ele poderia resolver e poderia ter um direcionamento totalmente diferente, né? Porque o colaborador, ele se sente muito valorizado ao ser ouvido. Muito, muito. Principalmente quando ele coparticipa da criação de uma solução, de algo. Você eleva o comprometimento quando você envolve as pessoas a criarem juntas. Muito mais fácil alguém se dedicar a pôr em ação algo que foi criado. Se tem o dedinho dela ali, eu falo, tem o teu filho, tem o teu DNA ali, do que algo que chega pronto. E aí o líder tem essa baixa habilidade. Tem bons líderes, eu já passei por muitos bons líderes, mas é raro. Tá? Uma coisa que a comunicação interna faz muito bem, Fran, é manter acesa essa chama do propósito. Sim. E ela precisa fazer isso. Morten Hansen, num livro chamado O Poder dos Momentos, ele fez uma entrevista com várias empresas, vários colaboradores, ele faz um quadrante interessante para explicar como que é a performance das pessoas quando elas estão direcionadas por paixão ou por propósito. E ele faz um gráfico, ele diz o seguinte, quando você trabalha por paixão e por propósito, ou seja, quando você tem esses 2 níveis elevados, você performa em níveis... ele traz um percentual ali aproximado de 80%. Quando você tem só a paixão elevada e o propósito baixo, você produz 10% do teu potencial. Quando você tem a paixão baixa, perfeito, e o propósito elevado, você performa assim 64%. Então, o propósito tem muito peso. E o endomarketing, a comunicação, trabalhando junto com a gestão e cultura, impulsiona demais. Demais. É muito importante criar essa conexão. E tem uma coisa interessante, as pessoas confundem vocação com paixão, com prazer em fazer algo. Isso é um equívoco. Como que o líder, junto com a comunicação, consegue ajudar as pessoas a entenderem que elas vão ter desafios na função? Sim, muitos. Muitos desafios. E esses desafios não quer dizer que você não nasceu para fazer aquilo. Aliás, digo mais, vocação tem muito a ver
com o quanto você suporta, por meio de um certo sacrifício, aquilo que você é bom em fazer. Olha só. Então, a vocação está muito mais ligada ao que você é bom em fazer do que aquilo que você gosta de fazer. Se você consegue juntar as duas coisas, maravilhoso. Então, as pessoas com essa coisa de querer... A gente é muito hedonista, né? Quer viver de prazer o tempo todo, eu quero fazer tudo que me envolve tem que me gerar prazer. Isso é um mal da nossa sociedade, é um mal dessa geração. E os líderes têm sofrido muito e as empresas têm muito turnover, que eu acho que você também atua bastante. Sim. Na área de endomarketing. Porque as pessoas, eu não estou feliz no trabalho, então vou pedir as contas. Ela é vai boa, para outra empresa, também não está feliz. não está feliz e vai pulando de galho em galho. Muito da liderança não conseguir redirecionar esse olhar, de falar, vem cá, você é bom nisso? Você gosta, você percebe valor no que você faz? Quando a liderança leva para o propósito e para o sentido e para a competência... Porque vem cá, Fran, como seria para você, por exemplo, ver que sentimento você teria? Você gosta de fazer algo, mas você não vê resultado naquilo. Perfeito? Perfeito. E em outra visão, você não tem tanto prazer, mas você vê que você é muito boa e você consegue muito resultado naquilo. Nossa. Já tô animada. Qual a chance de você passar a gostar daquilo que te traz resultado? Muito maior. Muito maior. Muito maior. Eu costumo trazer o exemplo da Madre Teresa. Não é possível que ela gostasse de estar ali agachada, cuidando daqueles ferimentos e vendo um monte de sofrimento. A gente está vendo isso agora, no que tem acontecido no Rio Grande do Sul. Difícil você estar lá, vendo aquelas pessoas sofrerem. Nossa, muito. Mas tem algo que te impulsiona a fazer aquilo. Mesmo com o sacrifício. E o quanto as pessoas estão dispostas a se sacrificarem para entregar os seus talentos, colocar ele a serviço e ver que isso reverbera em alguém. Que é isso, né? Você tem um talento aqui, é uma flecha para um alvo que se atira e algo acontece. Uma chama com um chamado lá fora. E há uma comunicação, você já tem muito esse cerne. Uhum. Fran. Sim. Até porque eu estava recordando agora, né? Nos diagnósticos que a gente faz nas empresas para entender as reais necessidades antes de propor, né, nossas ações de comunicação interna e endomarketing, os colaboradores pedem informação sobre metas. No próprio diagnóstico. No próprio diagnóstico. Eles querem saber mais sobre as metas da empresa. Eles querem se responsabilizar. Eles querem se responsabilizar. E também eu entendo que é aquele sentimento, tipo, eu quero crescer, eu quero continuar aqui, eu quero saber se a empresa está indo bem para saber se eu vou ter um futuro aqui. Olha que interessante. Né? Tá visando carreira. E impulsionado por isso também. Tipo, eu tô dando resultado? O meu trabalho tá dando resultado? Porque se eu não sei se eu tô dando resultado, se o trabalho da equipe onde eu tô tá dando resultado, qual é o motivo para eu continuar ali amanhã, depois e depois? E como que o endomarketing é uma curiosidade minha? Passando aqui a entrevistar você. Ó, não vamos trocar de posições. Como que não é uma curiosidade mesmo. Sim. Como que o endomarketing trabalha essa coisa do escopo e plano de carreira? Porque as pessoas anseiam por isso. Eu tenho ido em empresas que as pessoas falam, elas reclamam, não tá claro para mim qual que é o próximo passo, para onde eu vou. E como que o endomarketing atua nisso, Fran? Sim, o endomarketing, ele atua apoiando o RH, né? Então, a empresa precisa ter aí os seus planos de cargos e salários, né? As suas definições aí do que pode ser feito, né? Dentro das equipes. E a gente trabalha os rituais, as ações e a comunicação. Porque às vezes a empresa até tem um plano de cargo e salário, mas ela não comunica no momento da integração, ela não fala durante a jornada ali do colaborador, não tem ali o ritual dos feedbacks, né? Aí, de repente, depois de 1 ano, 2 anos que o colaborador estava lá, a gente vai te promover aqui pelo cargo de salário, você passou a ter o cargo e tal. Mas ele nem sabia que ele tinha essa possibilidade. Né? Então, não tem visão. Não tem visão. Então, o endomarketing vem para apoiar nesse sentido, de divulgar, de fomentar, né? E justamente de trazer esse propósito para os colaboradores. Vocês têm possibilidade de crescer aqui dentro da empresa. Então, a gente trabalha mais até na parte de informação e de comunicação, né? Porque isso vai também colaborando com o engajamento dele, né? Sim, porque ele vislumbra onde ele pode chegar. Exatamente. Claro, nem todo mundo, e eu falo isso, tem líderes que ficam angustiados, mas a pessoa não pensa em crescer,
ela não tem ambição. Eu falo, calma, nem todo mundo precisa ter este nível de ambição. Às vezes a pessoa está muito feliz ali onde ela se sente realizada. E a gente precisa aprender a respeitar isso. Conhecer também a história da pessoa, porque às Sim. vezes ela estar ali já é algo grandioso para ela. Ela nunca imaginou que ela ia estar ali numa empresa de determinado porte, fazendo determinada função. Então, para ela, ela já está realizada em estar ali. Ela nem pensa. Sim, Ela fazendo cada dia melhor o que ela faz ali, para ela já tá bom, né? ela encarou que aquilo ali ela tá dedicando o melhor do talento dela. E acho que aí vem o papel do líder também, né? De entender isso. Porque aí, tipo, a funcionária tá aqui, tá tantos anos, ela faz muito bem o seu trabalho, vou colocar ela num cargo, né? Uhum. Num outro cargo. E ela não tá preparada. Não, nem tá preparada, nem gostaria. E as pessoas têm um problema nisso, porque existe uma cultura de que você tem que ser promovido, que você tem que crescer. E aí a pessoa se sente forçada, acho que por um ambiente meio coercitivo até, de que se eu não for promovida, se eu não tiver um cargo, eu sou uma pessoa estagnada, sem ambição, parada. Existe um preconceito com isso. Às vezes ela tá, eu já vi muito isso, Fran, ela tá num lugar que ela tá entregando o resultado, ela tá bem, mas por uma certa pressão cultural ali, ela aceita um cargo e não é bem sucedida. Eu tenho vários exemplos, desde direção executiva de empresa, que saiu de uma função, assumiu um alto patamar de liderança. Eu tive uma amiga na Prudential, por exemplo, ela era life planner, ela foi virar gestora lá dentro, que eles chamam de MFB, acho que é isso, não lembro bem a sigla. Cara, a hora que ela assumiu o primeiro ano de gestão, ela falou, pelo amor de Deus, o que eu tô fazendo aqui? Eu não sei gerir, não tenho paciência, eu quero que as pessoas façam como eu faço. E ela é extremamente pragmática, ela traz muito resultado, ela prosperava muito na função. Mas por uma questão, fui convidada para ser líder, não vou ser líder. Cara, downgrade, ela fez corajosamente, eu achei muito importante isso. Essa coragem de dar um passo para trás, porque ela reconheceu que o talento dela era em outro lugar. Sim. Então a gente precisa parar de querer forçar esse tipo de ambiente, as pessoas precisam ser promovidas. Se você estimular a pessoa, se ela quiser, se você perceber que ela quer, mas ela tem medo, o líder tem que fazer esse mapa, esse reconhecimento. Eu ia trazer isso também. O reconhecimento não é só a promoção, existem Exato. outras formas de reconhecer. Sim. E aí entra o endomarketing, né? Quantas ações a gente pode fazer de reconhecimento que não é a promoção de cargo? Exato. A pessoa tá bem, ela faz muito bem a função, ela tá feliz né, no que ela tá realizando. Uhum. E o que a gente vai fazer então para valorizar ela? E nem tem cargo para todo mundo. Eu dou aula em empresa às vezes. Sim, tem isso. E as pessoas falam, eu não vejo futuro aqui porque eu quero assumir uma liderança e tem X vagas. A pessoa tá pensando numa promoção e a própria empresa não consegue. Isso é um desafio para você, tá, Fran, em termos de endomarketing, eu imagino. A pessoa ela quer uma promoção, mas ela não vê dentro da empresa a possibilidade de galgar um outro cargo. Como que vocês trabalhariam isso? De manter ela motivada dentro de uma empresa, porque ela performa, certo? Ela entrega resultado, sim, mas ela não consegue ver um passo adiante ali. A gente estimula que tenham outros projetos, né? Que ela seja líder de algum projeto inovador, que ela se sinta importante e reconhecida de uma outra forma, não com um cargo, né? Que ela ganhe um outro desafio aí para criar, para fazer ali, né? Com uma responsabilidade, mostrando que ela é capaz de fazer algo além, né? Mas ainda não tem esse espaço para ela ser uma líder, né? Né? Um líder. Então, o que ela pode continuar contribuindo dentro da empresa e continuar crescendo e aprendendo, né? Porque a ideia também é que o colaborador, a gente tem trocado a palavra reter, né? E manter o colaborador da empresa o maior tempo possível, que seja bom para ele, que ele esteja produzindo, que ele esteja feliz, né? E que também seja bom para a empresa, né? Sim. Então, a gente precisa conciliar essas coisas, né? Interessante. Teve uma vez que eu fui dar aula, muitos anos atrás, aula para um público de liderança de call center. Lembro que ainda era do Itaú na época. E a gente estava fazendo um trabalho com as lideranças e a líder levantou e falou assim, eu não consigo impulsionar uma funcionária minha, uma colaboradora. Ela não sai do lugar, ela não performa, ela está sempre desmotivada. Eu não queria mandar embora porque ela tem o perfil da empresa. Ela é aculturada, mas ela está desmotivada. Eu falei, mas você está tentando motivar ela como? Premiação. Eu falei, pergunta o que motiva. Pergunta o que motivaria ela a trazer um bom resultado.
E aí, numa certa dinâmica que a gente propôs em grupo, ela descobriu que essa menina adorava fazer trabalho voluntário, ela fazia trabalho voluntário em igreja, enfim. E ela redirecionou, colocou essa menina para apoiar ela em alguns trabalhos ali de equipe, só isso. O fato dela ter usado uma habilidade, né, um valor, muitas vezes, de ajudar o outro, ela falou que em 1 mês a menina já era outra colaboradora. Porque ela conseguiu colocar aquela disposição que ela tem de ajudar, ela viu que ela conseguia ajudar o time. Não é o dinheiro, ali no caso, que motivava essa colaboradora. Era outra coisa. Então, quanto o líder está disposto a fazer essa descoberta? E a gente volta a falar da conexão humana, que precisa ter essa conexão entre líder e liderado. Cada vez mais, eu acho que a liderança está menos no crachá e está no exercício da liderança. Teve um outro menino no call center que ele conseguiu parar uma operação de 200 pessoas sem ser líder. Ele era altamente influenciador, ele tinha um potencial de liderança, ele não era líder e ele fez um motim, não que isso seja bom, óbvio, mas a capacidade que ele tinha de mobilizar e influenciar as pessoas. Não precisa de cargo para isso, você precisa de um crachá, porque quando você tem o crachá, você acaba influenciando pela autoridade de um cargo. Sim. Agora, quando você tem o poder de influenciar, de mobilizar a vontade das pessoas, então eu vejo muito mais um exercício de liderança em várias funções, muito mais do que no crachá. E como que a gente explora isso em quem trabalha conosco? Porque se o líder, uma das coisas principais que o líder precisa saber, estimular no time, é autonomia. Cara, eu tô aqui, te oriento, eu digo que tem 3 verbos que impulsionam o líder. O escutar, o orientar e o acompanhar. Eu preciso escutar, observar o que o time precisa, preciso orientar para dar o norte, certo. Porque se eu tô ali, eu acabo sendo um pouco mais intensa, né? Espera-se que eu seja mais experiente do que ele. E acompanhar a jornada, dando autonomia. E eu vejo cada vez mais algumas empresas ainda com muitos processos que impedem o colaborador de ter certa autonomia, de criar, sabe? Então, é um tanto quanto complicado. É um desafio, né? Liderança é um desafio. E eu assisti esses dias um vídeo que o educador falava sobre que não existiu na história algo que não tenha sido mobilizado por um líder que estivesse à frente. E eu fiquei pensando, eu falei, verdade. Grandes movimentos ao longo da história teve um líder à frente para impulsionar e levar as pessoas. Talvez o líder não entende este papel com esta profundidade. Tem um filme do Mel Gibson, que é um filme de guerra, acho que Somos Heróis, acho que é esse filme, que ele vai resgatar as pessoas no ambiente de guerra. Se eu estiver errando o filme aqui, me perdoe, mas é que faz tempo que eu não busco essa informação, me veio agora. Mas o que importa é o conteúdo em si. Depois a gente coloca na legenda do podcast. Que diz que ele descia para resgatar as pessoas no ambiente de guerra e ele falou, enquanto houver pessoas lá embaixo, eu não vou desistir de resgatá-las. E ele fala que quando ele pensa nas pessoas, que na imagem que vem à cabeça dele, assim, eu não permito me descansar, ou seja, dormir, enquanto eu não salvar as pessoas, com os líderes, né? Quem está ali no exército. Então, o grande líder, ele não se permite descansar. Alexandre o Grande fez isso. Ele estava andando com a tropa dele, não tinha água mais para beber. E o exército falou, a gente precisa dar água para Alexandre. E pegaram um capacete, assim, colocaram água e deram para ele beber. E ele pegou aquela coisa, jogou água fora e falou assim, se vocês não bebem, eu não posso beber. Então, quanto o líder está disposto a fazer isso, a não descansar, enquanto em mente ele tiver ainda pessoas para desenvolver, para cuidar, enfim. É desafiador. A liderança é uma vocação? É uma vocação, sem dúvida. É uma vocação, tem que ter um ímpeto, assim, né? Algumas coisas internas, eu acho que se aprende a ser líder, não tem essa, nasce o líder. Não, você pode aprender a ser líder. E tem uma coisa interessante, quando você vai olhar para as marcas de permanência que você deixou ao longo da tua história, elas dizem se você tem habilidade para liderança. Eu lembro quando eu brincava
pequena ainda em casa, com os amigos, eu queria ser a professora. Eu queria estar sempre no exercício de cuidar e orientar as pessoas. Então, o quanto as pessoas sempre me procuraram ao longo da minha jornada, Fran, por um direcionamento, isso são pistas que a tua experiência vai Entre deixando. elas eu, né? Exatamente. Sim. Exatamente. A liderança tem muito esse cunho de Bacana. puxar a fila. Que bacana. Carol, excelente conversa. A gente poderia ficar aqui horas falando sobre isso, né? Muitas E aí a horas. gente nem ficou citando os nossos cases, né? E contando nossas histórias, que temos muito, né? Uhum. E queria te agradecer. Estou muito feliz de ter você aqui hoje, nesse segundo Eu episódio, também. tá? Muito, muito especial. Mas antes da gente encerrar, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente, né? Quem é a Carol, né? A Carol da To Say, o que a Carol faz, quem quer seguir, né? Você acompanhar teu conteúdo, como faz? Fala um pouquinho aí pra nós. Falo sim, ali, né? Pode Pela ser. câmera. Bom, eu estou no mercado corporativo, trabalhando com, você falou no começo do podcast, trabalhando com desenvolvimento humano há quase 20 anos já. Mas minha grande paixão mesmo, minha grande missão é fazer o redirecionamento de carreira. E quando eu falo de carreira, não é só alocar você dentro de uma empresa, de uma corporação, é entender o que tem dentro de você. O que pulsa dentro de você que pode estar a serviço do mundo, né? O que de bom você pode fazer pelo mundo? Eu estudo muito a logoterapia de Viktor Frankl, e ele fala que o ser humano precisa buscar algo a realizar, alguém para amar e um Deus para servir. E eu ajudo nesse ponto, né? O que você quer realizar nesse mundo que vai ser frutífero? E para isso passei longos anos estudando, Fran, sobre comportamento humano, apaixonada por gente, mesmo entendendo a dificuldade que é lidar com pessoas. Eu passo todos os dias da minha vida pensando em como eu posso contribuir para que você se encoraje de olhar para dentro, qual é o teu maior potencial para você colocar a serviço da humanidade. Em resumo, é isso, que eu poderia ficar falando do que eu gosto de fazer, o que eu não gosto de fazer, que está dentro da minha função. E eu trago a palavra sacrifício como algo que anda junto com a tua vocação. Então, as mentorias têm muito tapa na cara, né, Fran? Tem, muito! A mentoria com a Carol não é para qualquer um. Tem muito tapa na cara, tem muita desconstrução, tem muito choro. Mas é transformador. E é isso, para quem quiser me seguir, eu estou nas redes sociais como Carolina Romanzini. Sou sócia educadora da To Say, que é uma empresa de educação e estratégia. Aqui de Chapecó. A gente não falou, a Carol é de São Paulo, mas sim, a To Say é de Chapecó. Sim, foi uma fusão interessante, porque eu conheci o Andrei Marcon, que é um dos meus sócios, ele já era sócio da To Say, fundador da To Say, foi meu aluno em um dos programas. E ele gostou muito, depois ele fez uma transição de carreira e falou, a gente tem que trabalhar juntos. E a gente acabou de fazer a fusão da Educativa, que era minha e da Alexandra, minha sócia, com o Andrei aqui em Chapecó. Mas a gente tem trabalhos, a gente faz trabalhos no Brasil inteiro, desenvolvendo líderes na área de gestão e estratégia, performance em vendas e negócios, né? A arte de comunicar, a gente trabalha muito com comunicação também. Sim. Enfim, tem muita coisa, se vocês quiserem conhecer, sigam a To Say Estratégia no Instagram e Carolina Romanzini também. Já vou deixar o convite aqui, Andrei, quando você quiser, está convidado, vai ser uma honra ter você aqui no Conexão Woman. É isso aí. Andrei, especialíssimo. Sim, Carol, obrigada, tá? De coração, mais uma página aí da nossa história juntas, Sim. Nesse episódio bem especial. E para você que nos acompanhou aqui no Conexão Woman, nosso muito obrigado pela companhia e aguarde que em breve vem aí o terceiro episódio.